Essas 7 mudanças mexeram tudo no meu negócio. Eu vou ser sincero, a quarta eu nem esperava que ela existia, mas com certeza eu vou conseguir te passar algumas delas para que você consiga aplicar na sua operação e ser extremamente bem sucedido também com isso. Obviamente que depois que eu comecei a fazer isso, eu multipliquei em 10 a performance que a gente tem aqui na empresa. E só para te dar um contexto, a gente não está falando de uma operação iniciante, a gente está falando de uma operação que tem colaboradores, a gente já está falando de uma operação que já ultrapassou 7 dígitos de faturamento, a gente já está falando de uma operação que ela é madura, que ela tem cultura, que ela tem processos. Então, se conseguiu com tudo isso ajudar e trazer eficiência para uma operação que já era eficiente, imagina para a sua operação qual que é o efeito que pode ter. Então, basicamente, há 8 meses mais ou menos eu trabalhava pra caramba. E tipo assim, era 40 horas por dia e nunca via fruto do esforço, nunca vi o resultado do esforço. E com essas mudanças que eu fiz, e principalmente com o lançamento do Claude, muitas dessas coisas que eu vou te mostrar mudaram o meu jogo e fizeram com que a gente conseguisse performar muito mais. Antes da gente continuar, só gostaria de te avisar que aqui semanalmente a gente traz novidades de Cloud, então vale muito a pena você se inscrever aqui no canal e conferir os próximos vídeos que a gente vai fazer. Então, vamos embora para a gente arrochar aqui. Então, 7 mudanças. Primeira grande mudança que a gente fez foi a seguinte: janela de contexto. Então, antigamente, você chega numa IA, ou qualquer IA, tá? Não vou falar somente aqui do Claude, mas vou botar o ChatGPT, vou botar o Gemini, vou botar outras IAs que a gente usa. E você começa a falar ou fazer pedidos para essa IA. Só que pensa comigo, por mais que você tenha um histórico muito grande e outra IA, essa nova IA ela não te conhece. Então você precisa desenvolver uma janela de contexto. Então antes de você ir para a IA, você vai num Docs, você vai num Notion e você vai responder perguntas como quem é o seu público? Ou colocar materiais sobre a sua fala, como você fala, extrair o seu tom de voz, as métricas do seu negócio, o que você vende, a qual ticket, qual é seu canal de aquisição, quantas pessoas tem na sua equipe, qual que é a sua cultura. E aí você vai desenvolver esse trabalho ou desenvolver esse documento para enviar na IA quando for necessário. Então, comecei a usar um novo modelo de linguagem, janela de contexto, e você já vai conseguir extrair resultados muito melhores, que você não precisa ficar se repetindo. Já está lá na janela de contexto, é um documento chave do seu negócio que você sempre vai usar. Então essa foi a primeira grande mudança que fez toda a diferença no outro processo. Se tu não fez essa, provavelmente daqui para frente tudo vai virar uma bagunça. Segunda coisa é que agora aqui no Claude todo mundo tá com esse negócio de meu pacote de skills, o meu pacote de plugins, o meu pacote de agentes. E aí você vai lá, pega, sei lá, o pacote de 50 skills, 60 skills, 70 skills. Só que imagina de forma simples para você entender. Você é um cozinheiro e aí do nada você sabe fazer sushi, e aí alguém te ensina a fazer pizza, e alguém te ensina a fazer comida árabe, e alguém te ensina a fazer comida italiana. A tua cabeça fica uma bagunça, porque tu não sabe qual técnica aplicar para cada coisa. Então tu vai tentar cortar o sushi como ou cortar uma comida italiana, como tu corta um sushi, aí vai ficar meio confuso, porque não é daquele jeito que se corta, não é aquela finura da carne, é outra coisa se tu tá cortando uma talhata. Então, skills não é festa, tá? É muito melhor que você desenvolva skills, pegue algumas skills-chave, como por exemplo, a skill do Humanizer, pegue a skill do front-end. Em todas essas que eu tô falando, você consegue digitar e achar, tá? Humanizer, front-end, fact-checking, que é para checar se a IA não está alucinando. Você vai pegar também UX UI Pro Max. Essas são skills que vão te ajudar demais no teu processo, principalmente se você trabalha hoje no mercado digital. Então você vai dar preferência a usar poucas skills muito boas e uma que é da própria Anthropic, que é o Skill Creator. Então você instala o Skill Creator e o Skill Creator, só para instalar, tipo assim, não é difícil, tá? Vai ter lá em cima habilidades, ou no próprio chat você consegue fazer isso, você pega o repositório, digita no Google, tipo assim, Skill Creator Claude. Ele vai te dar o link, você pega esse link e cola no chat e ele instala para você, sem mistério, sem coisa do outro mundo, beleza? Então, poucas skills muito boas que vão fazer toda a diferença. Próximo, a gente tem uma vantagem muito grande com o Claude que não tinha com outras IAs, que é o fluxo agêntico. Então, antigamente você tinha agentes que você preparava, mas eles não executavam coisas por você. Então aqui a gente tem uma grande diferença, que é o sistema que a gente cria é superior ao resultado que a gente gera. Efeito comparativo para você entender. Uma vez eu estava com um funcionário, a gente foi fazer
tava meio ruim, as campanhas da gente não tava performando. Eu sentei com ele e a gente começou ali a olhar o que a gente poderia fazer para melhorar aquele processo, para melhorar aquelas coisas. E aí dentro disso, qual que foi a questão, né? Eu fui lá, comecei a pensar no sistema, ou seja, desenvolver o time de agentes que ia fazer a performance dos nossos criativos, que ia fazer a performance do nosso tráfego. E ele pegou uma ideia que ele teve e começou a tentar gerar na IA aquela ideia. E ele mandou pro Gemini, e o Gemini deu um resultado ruim, e ele ficou corrigindo o resultado, e aí ficou se estressando durante 2, 3 horas em 2, 3 criativos que não estavam indo. E eu foquei em criar o sistema. Então eu demorei mais até criar o sistema comparado ao resultado que ele teve, mas depois ele me deu um resultado muito melhor. Então eu tenho que iterar até ficar perfeito. O que é iterar? Tu me dá um resultado, eu peço um ajuste. Tu me dá um resultado, eu peço um ajuste. Não o resultado final, mas o time de agentes. Então você vai falar assim, exemplo, vou fazer marketing, tá? Vamos botar marketing. E aí dentro de fazer marketing, deixa eu até botar aqui. Dentro de fazer marketing, você vai precisar que alguém faça, por exemplo, uma pesquisa. Aí dessa pesquisa, essa pessoa vai pesquisar concorrentes, vai entender mais seu perfil e vai curar referências de outros mercados. Então aqui você tem 3 agentes que eles operam em paralelo. O que vai ver seu perfil, o que vai ver o perfil do concorrente. Aí depois essa pessoa ela vai pegar informações e vai mandar isso para um estrategista. Este estrategista vai desenvolver uma estratégia com um objetivo e desse objetivo aqui vai mandar essa próxima parte para um roteirista. Esse roteirista vai escrever roteiros de YouTube, de Instagram, de Reels, de TikTok. E desse roteiro de TikTok vai mandar para um designer ou para um editor de vídeo. Você tem que ter o fluxo, entendeu? Não pode estar isso perdido. Só que se você desenvolve isso uma vez, você tem esse super trabalho, você não precisa ficar fazendo isso várias vezes depois. Esse que é o grande benefício. Então por isso que o sistema, ele tende a ser superior a você tentar ficar tendo resultado. Porque se eu vou tentar ali ter o resultado direto, sem o sistema, qual que era a consequência direta? A consequência direta é que eu não ia ter o resultado que eu ia desejar, ia precisar ficar iterando até ficar perfeito, e dentro dessa iteração, a coisa não ia fufar, a coisa não ia funcionar. Então a gente tem que ter justamente cuidado com isso. Então sei que você já deve ter visto várias pessoas falando para você, faz isso em relação a IA que vai dar certo. Então passo para trás em relação a isso, tá? Não vamos desistir no primeiro mau resultado, na primeira coisa, vamos focar sempre em criar o sistema. Então você quer um e-mail, então ao invés de só ir lá e pedir um e-mail, você pensa, quem são os envolvidos nisso? Quais são as funções? Pensar por funções, não só por resultados e pedidos. Então, mais quem menos o quê? Então você pensa primeiro no quem, qual que é o time que pode desenvolver aquilo, você monta esse time de agentes, isso vira seu, isso vira um ativo da sua empresa, que é o que a gente quer. Quarta coisa, entrevista com IA. Isso aqui é muito poderoso, tá? Por quê? Lembra do documento de janela de contexto que a gente já construiu? Quando a gente está fazendo uma contratação para nossa empresa, conversando com alguém, o nosso RH, ou até mesmo você, que querendo ou não é muito mais a gente nesse primeiro momento, tem 3 coisas que você tem que verificar. Se essa pessoa tem alinhamento com a sua empresa, a sua cultura, então às vezes o melhor funcionário não se adapta à sua empresa. 2, se ela tem os comportamentos previamente necessários para aquela função, então vou dar um exemplo. Eu pego uma pessoa que ela tem um perfil comportamental mais estável e boto ela para fazer SDR. Que merda, porque ela não tem perfil de SDR. Então ela não lida bem com rejeição. Então se ela não lida bem com rejeição e é uma função que naturalmente ela envolve rejeição, eu estou indo contra a natureza dela. E aí não importa o quanto ela domine o que ela faz. Isso aqui vai afetar, isso vai baixar a performance dela. E o terceiro são as habilidades técnicas que você tem. Então sempre quando você faz uma entrevista ou vai preparar uma entrevista, você pode jogar na IA e falar, essa pessoa tem a ver com a minha cultura? Essa pessoa tem as habilidades comportamentais para fazer isso? Essa pessoa tem habilidades técnicas para fazer isso? E vamos supor que você fez 5 entrevistas, 6 entrevistas, 7 entrevistas. O que é que você faz agora? Você joga todas e pede para comparar. Cultura, habilidades, cultura, comportamento e habilidades técnicas. Qual se adapta melhor à minha empresa? Isso daqui vai fazer toda a diferença, porque o próprio problema da empresa é quando a gente contrata errado, porque contratar errado gera um estresse, gera um desgaste, não é isso que a gente quer, tá? Então, entrevista com IA é muito poderoso. Próximo tópico, dashboards. Então, ao invés de você ficar pegando as coisas picotadas, você vai pedindo para concentrar isso num dashboard. Cada coisa que você usa, por exemplo, o Instagram, por exemplo, seu tráfego pago, por exemplo, o e-mail, ele tem uma coisa chamada API. Deixa eu até botar aqui, uma coisinha chamada API. O que é a API? Pensa que a API é como se fosse ali o alvará, ou seja, a assinatura que autoriza a ver as métricas de forma externa, entendeu? Então, quando você está usando o ManyChat, muitas vezes vai ter a API do Instagram, tem aquela autorização do Instagram para estar fazendo aquilo. No Claude, a gente consegue pegar várias dessas APIs para centralizar.
Então, o que é que eu recomendo? Que você pegue as APIs você vai lá no Facebook, é fácil, você digita no YouTube e acha isso, pegar a API do Facebook para usar no tráfego, e hoje está liberado. Então você consegue ver seu custo por venda, qual anúncio está performando mais, você consegue ver qual anúncio escalar, qual anúncio parar, e desenvolve esse dashboard para que você centralize métricas, porque escalar tem muito a ver com você conseguir centralizar essas métricas e essas métricas trazerem um bom retorno para a sua empresa. Então, dashboard foi algo que virou completamente a operação da gente. Tanto é que agora eu toco meu tráfego todo com dashboard e você consegue tocar justamente com o Facebook, porque tráfego é métrica, entendeu? Dito isso, próxima categoria aqui que é muito importante é a categoria de revisão automatizada. Então sempre quando entra um aluno novo, entra uma pessoa nova, você vai ter que passar por isso, é inevitável. Só que o que é que você fazia antes? Você ia ter um formulário, você ia ter que analisar o perfil da pessoa. Hoje você consegue criar um processo para, por exemplo, toda semana ele fazer uma avaliação do que é que essas pessoas precisam mais. Então você vai lá, fala assim, toda sexta você monta uma rotina no seu Cloud e fala assim, Cláudio, eu quero que você entre no meu WhatsApp, confira grupo tal, ou cliente tal e tal, ou todos os clientes com essa tag da mentoria, ou com o nome mentoria ali no nome dele, então Matheus Mentoria, e aí você vai ver onde estamos, quais foram os progressos, o que é que ele postou, então entre no Instagram dessa pessoa que é assim, assado, e ele já faz essa revisão e te entrega um resultado pronto. Então ao invés de você contar com a inteligência humana para fazer isso, você já conta com a inteligência artificial para te trazer esses dados, isso vai te acelerar muito. Então tanto no começo, para cruzar um boarding, fazer um diagnóstico mais apurado ali da pessoa, ou até mesmo entender com maior profundidade o que é que esse aluno já fez, o tom de voz dele, isso vai auxiliar muito você a ter 10 vezes mais produtividade. E por último, que aqui é realmente fantástico essa questão do loop, que é, exemplo, fiz agora ontem, né? Hoje é quarta, ontem eu fiz uma sessão com os mentorados, eu posso pedir para ele atualizar o progresso do mentorado XYZ que estava presente lá. Então agora eu sei que esse mentorado ele sabe agendar uma call, eu sei que ele sabe fechar uma venda, ele estudou melhor objeções, então já vou colocar na ficha dele, ou eu peço para fazer uma ficha atualizada dele com esses novos detalhes, e aí eu sempre vou atualizando isso conforme eu vou fazendo contatos com essas pessoas, ou mesmo isso durante uma venda. Então fiz uma venda, eu já peço para atualizar o CRM. Então certas atividades que elas eram simplesmente mecânicas e exigiam disciplina, hoje a gente consegue automatizá-las utilizando essa inteligência artificial fenomenal que é o Cloud. Então por isso que eu digo que multiplicou em 10 a produtividade. E obviamente que é algo recente, não é algo novo. É algo novo, é algo que começou agora e que quem souber aproveitar vai sair muito na frente de outras pessoas, tá bom? Então espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Eu vou fazer uma imersão tratando bastante desses temas aqui para o seu negócio, para que você consiga extrair o melhor. Então se você quer conhecer mais sobre a imersão Cloud para mentores, aqui abaixo tem um link na descrição, você clica nele e vê quando vai ser a data da próxima. Perfeito? Se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de dar o like, se inscrever e a gente se vê nos próximos. Aquele grande abraço. Tchau, tchau!